Alô, amigos do Urbano, voltamos. Mais um episódio do único podcast que fala apenas sobre a história gloriosa do Santos Futebol Clube. E hoje vamos lá para o ano de 1964, Fernando. Como é que você tá? E Vini, tudo muito bem. Santos Futebol Clube na segunda divisão tá sendo legal, estamos ganhando vários jogos, né, Vini? Inclusive, já Legal em termos. estou entrando com uma liminar para a gente continuar na segunda divisão ano que vem, Vini, para ser Defendeu o bicampeão. título? Isso vai ser o primeiro na história e a gente já até achou que ia ser pior. Foi pior, 5 derrotas seguidas, né? Quatro. Não, foram 5 seguidas. Seguida, 4. 5 únicas Não, seguidas. 4. Perdeu. É? É, porque perdeu para o Amazonas na terceira rodada. E depois quarta, teve as 4 seguidas. Isso, depois teve as 4 seguidas. E não o time não perdeu mais. Estamos muito bem. E acho que a gente vai passar por esse calvário aí de maneira mais tranquila. Calhou de ser bem na época que eu tava em evento e não vi nenhum desses 4 jogos, cara. Então a culpa é sua, né? Então, a culpa é minha. Eu não tô com essa tranquilidade toda, não. Eu também não. Como o Carille, que tá dizendo que o campeonato tá gostoso, pelo contrário, mas eu também acho que a gente vai acabar classificando. Tá muito fora, ali. Né? Muito espectador, né? Uma briga muito gostosa, tá louco. Ele tá maluco, cara. Ele não sabe o que tá acontecendo com a gente. E o Santos tá fazendo agora o que se espera dele, né? 10 jogos invicto. Sim. Que fique mais 17, 18, que fique mais 18, totalize 28 jogos de invencibilidade, aí vai ser a maior da nossa história. Sim. Acredito. 28? Acho que sim, né? Muito provável. É bem provável. Mas também numa divisão inferior, né? Eu vi uma estatística hoje que o ataque desse ano já tem mais gols do que o ataque ano passado, mas você tem aí 20 jogos de uma divisão inferior. Sim. Que, convenhamos, o nível é baixíssimo. Fernando, a gente vai falar, a gente chegando no episódio 93, né? Episódio, vamos dizer assim, regular, né? Fora as séries do Pelé, foram 10, então 103, série do Paulistão, série do Zito. Então tem muito episódio para você procurar no nosso feed e ouvir. Tem até episódio sobre jogadores do Santos nos Jogos Olímpicos, né? Agora que a gente está terminando os Jogos Olímpicos na edição passada. Então o Amigos do Urbano já passou por 2 Jogos Olímpicos, uma Copa do Mundo, derrota pra caramba pro Brasil. Então, final da Libertadores, final de Paulista. É o podcast mais perdedor da história, né? Diga-se de passagem. Você que para com aquele do Inter, que só fala de derrotas do Inter, né? Tava quase. Esse é foda. E a gente vai voltar para 64, como eu disse, porque naquele ano, a Vila Belmiro, né, o Urbano Caldeira, teve o seu recorde de público. Foram 32.986 torcedores que pagaram o ingresso, que giraram a roleta para assistir no confronto entre Santos e Corinthians no dia 20 de setembro. Porém, a partida durou apenas 7 minutos. Quase um jogo de rugby, Fernando. Foi declarada cancelada, inclusive. Falaremos sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, os motivos que fizeram a partida deixar de existir para fins estatísticos, ao menos. E aí, Fernando, a gente até antes de começar a gravar estava falando, né, sobre comprar ingresso, próximo jogo do Santos e tal. Eu não vou lembrar de cabeça a quantidade de pessoas, mas foram 2 jogos que me marcaram muito, 3, na verdade. Me marcaram muito no sentido de a Vila tá muito cheia, cara. Foi um Santos e Botafogo 95, aquele 3-1. Sim. Tipo, cara, eu lembro de ver esse jogo quase no colo do meu pai, assim, eu tinha uma criança de 9, 10 anos. Santos e Sport em 98, o terceiro jogo. O segundo eu achei que tava mais cheio. Que eu só fui no terceiro. Eu fui no segundo que teve aquela bola do Eduardo Marques que entrou por fora e tal. Primeiro VAR, né, da história. Isso. E Santos e Cúcuta, cara. Esse eu não sei se... Eu não lembro. O Cúcuta qual? O da primeira fase, né? O da primeira fase, não o do gol do Trípode. Não do gol do Trípode foi da primeira fase. Então, que teve as oitavas logo na sequência, né? Dos gols do Lima. Isso. Cara, foram 3 jogos Santos e Grêmio, né? Santos e Grêmio, a semifinal de 2002, eu não consegui comprar ingresso para esse jogo, tava cheio também. Agora, 32 mil pessoas num lugar que não tinha arquibancada nova, né? Não tinha arquibancada do gol do fundo. Tinha metade só, né? Sim, então não tinha o complemento, né? Isso. É bizarro, cara. Ok, as pessoas cresceram, né? Existe, né? As pessoas eram menores antigamente, enfim. Sim. Mas, cara, é muita gente. Meu pai tá aí, não deixa a gente mentir, né, Vini? Meu pai também. São maiores do que... Alô, dona Nerê?
Meu pai, o DAO.zip, né? As versões isso, enxutas, né, raro, da ponto gente. raro, né? Muito raro. E, cara, eu não imagino como é que foi esse dia, cara. Superlotação total, né? Isso, Vini. E antes da gente entrar, né, nesse dia que a Vila Belmiro teve quase 33 mil pessoas para assistir uma partida, apenas uma informação. Quando a gente pega o jogo completo, que teve início, meio e fim, com o maior público na Vila Belmiro, esse jogo aconteceu 12 anos depois dessa partida que a gente vai falar. Foi em 1976, quando Santos e Palmeiras empataram em 1-1 diante de 31.662 pessoas que pagaram ingresso. E é bem legal a gente deixar isso bem claro, Vini, que a gente está falando aqui sempre de público pagante, e quem conhece a Vila Belmiro sabe que sempre tem uma pessoa que não paga ingresso e vê o jogo, não é, Vini? Você já foi essa Opa, pessoa, inclusive, né, Vinícius? já fui? Posso ter Eu sido. acredito, eu acredito que tenha sido, Vini. Você Santos e África do Sul, não tem os seus paguei. contatos. Ah, não, isso foi sorteado, né? Eu só respondendo. E tinha uma coisa que acontecia também no final dos anos, no começo dos anos 90, que era eles abriam a catraca no final do segundo tempo ali, mais ou É menos 30 isso. minutos do segundo tempo, abria e quem quisesse entrava, cara. Isso Que era era muito maravilhoso. legal isso para quem não tinha a Muito mínima bom. condição, principalmente crianças, poderem assistir o final do jogo, Exato. né? E bom, Exatamente. Vini, o ano de 1964 começou para o Santos com bastante expectativa, né? Apesar do Santos ter desperdiçado o inédito tetracampeonato paulista, o time alvinegro manteve os títulos apenas brasileiro, sul-americano e mundial. Só isso. Porém, o sarrafo na Vila Belmiro era muito mais alto do que é hoje em dia, imagina naquela época. Então, as oscilações do time ao longo do ano de 1963 acenderam um sinal de alerta. O time que foi praticamente perfeito, e a gente pode até falar que algumas partidas foi perfeito em 1962, sofreu com lesões, com o envelhecimento natural da equipe e também com a sanha de vingança dos rivais. E aí, como a gente está em 1964, nos primeiros meses daquele ano, alguns resultados deixaram os santistas bastante preocupados. E a gente não está falando, obviamente, de processo eleitoral, né, Beni? Porque 64 foi um ano bem ruim para o país, mas a gente só vai falar aqui do Santos, depois de garantir o tricampeonato da Taça Brasil, superando o Bahia com extrema facilidade. O Santos foi goleado por Peñarol Independiente em duas partidas amistosas disputadas no exterior. O Santos perdeu uma partida por 5-0 e outra por 5-1. No torneio de Paris, quando o Santos fez uma gira europeia, o Santos foi superado pelo Borussia Dortmund e não pôde confirmar mais uma conquista no torneio de Paris, que a gente até já tem um episódio exclusivo, né, sobre essa passagem. Em julho daquele ano, o Santos foi derrotado pelo Independiente novamente, mas desta vez pela semifinal da Libertadores. O Santos perdeu as duas partidas e deu adeus ao tricampeonato sul-americano. E anos depois, algumas escutas telefônicas confirmaram que o presidente do clube argentino, o Julio Grondona, subornou a arbitragem, né, para que o time argentino superasse o Santos. Aliás, acho que a gente podia abordar, né, com mais profundidade essas eliminações dos anos 60, né? Tem muito de, o Santos não ligava, tal. Ok, teve ano que o Santos não quis jogar, né? Mas Sim. teve ano que o Santos foi eliminado, esse na bola, entre aspas, né? Pro Independente, mas teve uma eliminação pro Peñarol na bola, jogaço, jogo maluco. Também, 5-4, sim. Acho que vale um dia a gente falar, hein, Fernando? E só a título de curiosidade, olha só como a gente trai, né? O momento trai a gente. Santos e Botafogo 95 tinha pouco mais de 20 mil pessoas, 20 mil pagantes, e Santos e Sport, o 3-0, um pouquinho mais de 25 mil pessoas. Mesmo assim, muito mais, né, do que hoje a Vila Belmiro comporta ali. Acho que o último jogo com público que lotação total, afinal, Santos e Audax ali, 16, quase 17 mil, né? Eles não liberam para muito mais que isso. Santos e Palmeiras não conseguiu bater esse ano, né? Nesse contexto aí que o Fernando falou, o time treinado pelo Lula entrou no Paulistão completamente pressionado, porque vencer o torneio mais importante, né, mais importante para os times do estado, era obrigação, e aí com certeza os populares picharam ali na Vila Belmiro. Paulistão é obrigação, diretoria Jim Carrey. Depois de 13 rodadas, a tabela colocou frente a frente o líder e o vice-líder. O Santos era o líder, mesmo com um jogo a menos, né? Aquela época
Aquela altura levava 19 pontos ganhos contra 18 do segundo colocado, que era o Corinthians. Com um jogo a mais, a tabela de pontos perdidos que era utilizada pela imprensa, e eu gosto, eu utilizo, é a minha tabela particular, é de pontos perdidos, ainda mais nesse campeonato que um time, o Sport é o líder da Série B, por exemplo, em pontos perdidos. E me incomoda muito para quem tem toque ver ali um time com 20, um com 17, um com 18, meu Deus do céu. A tabela por pontos perdidos apontava o Santos como líder com 5 pontos perdidos, seguido pelo Corinthians com 8, num tempo que a vitória valia apenas 2 pontos, a diferença para o Corinthians era grande, era de 2 jogos. Os rivais chegavam com bastante moral, porque eles ganharam do Palmeiras por 1-0 no Pacaembu, e o time deles era treinado pelo Roberto Belangeiro, que foi jogador entre os anos 40 e 60. Ele participou, por exemplo, de conquistas marcantes como o Paulistão do 400º em 1954. Inclusive, esse foi o último título do Corinthians, né? Eles já estavam 10 anos na fila e que se encerrou somente em 77. Isso, Vini, antes do clássico, o Santos mandou uma equipe mista para a cidade mineira de Uberaba para enfrentar o time local em amistoso. Alguns titulares seguiram para o Triângulo Mineiro, até para justificar o alto cachê de 1.500.000 cruzeiros. E os ingressos foram caros, né? Nessa partida, afinal a renda foi de 4.200.000 cruzeiros. O time misto foi derrotado por 1-0, com um gol do atacante mineiro de nome Perigo, Vini. Um nome sensacional para um atacante. Só pode ser atacante, né, Fernando? Um goleiro chamado Perigo não dá, né? O técnico não pode colocar o Perigo em campo se ele é goleiro, né? Nem zagueiro, cara, é de então, 10 para frente. Pelo amor de Deus. E, bom, em Santos, os treinamentos prosseguiram e o Pelé recuperava-se de uma lesão e era dúvida para esse clássico entre Santos e Corinthians. Aos poucos ele voltou aos treinamentos e teve a escalação confirmada. Alguns dias antes do jogo, o preparador físico do Santos, o Alcino Pellegrini, inseriu nos treinos uma partida de futebol americano, Vini, de 10 minutos apenas. E aí um time contava com ao time do Santos, né? A escalação, como é que é? Não oficial, line-up, isso. Com Pelé, Gilmar, Gonçalo, Rossi, Lima e Odair, né, que estavam na equipe que venceu a partida e venceram o time que tinha Zito, Olavo, Toninho, Haroldo, Pepe e Ismael. O time do Pelé venceu por 6-5 e o Pelé anotou 2 touchdowns, como diria. É uma soma impossível, né? Você que é mais fã. Ah, não, é possível, né? Não, na verdade, assim, o Alcino Pellegrini contou, cada touchdown é 1 ponto. Não vem com essa de 6 mais um ponto extra. Entendi. Porque senão a bola sairia da Vila Belmiro, Vini. É isso que eu ia falar, porque eu não sou muito fã do futebol. Touchdown são 7 e 7 pontos. No American 6 Football, mais um ponto extra. 6 mais 1, né? Mas você pode fazer um ponto chutando do lado. 3 pontos, o field goal. O Pepe ia deitar e rolar. Então, por isso que o Alcino Pellegrini tirou. Mas o Pelé mostrando que era muito bom em todas as modalidades. O Pelé teria ganhado ouro. O Pelé teria ganhado ouro em várias modalidades na Olimpíada. Várias. Salto ele venceu em altura? Pô, com certeza. Aquele na areia ele ia conseguir também. Salto triplo. O Pelé era um atleta, na excepção da palavra. E o time dele venceu por 6-5 e o Zito ficou muito incomodado, o que prova... o jornal diz que o Zito ficou incomodado, o que prova que o Zito não admitia perder nem em treinamento, ainda que o treinamento fosse em futebol americano. E, Vini, em tempos de NFL aqui no Brasil, preliminar com estas feras, já pensou? Seria uma belíssima programação de um pré-jogo. Imagina, tu colar no estádio e tá lá o Pelé e o Zito disputando cabeça com cabeça. Sensacional, um correndo atrás do outro dando um tackle. Imagina um tackle do Zito, cara. Ia ser muito incrível, porque o Zito não pegava leve, não. Não é à toa que o cara tem uma estátua, né, velho? É isso. E, enfim, Vini, a partida entre Santos e Corinthians foi confirmada para a Vila Belmiro, mesmo com muitos protestos do Corinthians. O presidente corintiano, Vadir Elu, tentou até convencer os dirigentes do Santos a jogar no Pacaembu, onde a renda, obviamente, seria maior, mas ele não teve êxito. A diretoria afirmava ser um compromisso com o corpo associativo mandar o jogo em Santos. Afinal de contas, no ano anterior, 1963, todos os clássicos foram disputados em São Paulo.
E o Santos é de Santos, Fernando. É isso. Importante aí ressaltar aí. Porque teve briga aí nas redes sociais da época, mesmo Sim, nos não tem a bares e mínima nos dúvida. barbeiros da cidade. As obras de ampliação da Vila Belmiro estavam próximas ao final, com os novos lances de arquibancadas das ruas Dom Pedro e José de Alencar praticamente finalizadas. Então, torcedor, você que fica no retão, né? Ali, ou no retão é aquela parte que a TV pega, né? Que É tem os isso. De frente para as camarotes, cabines. camarote do Pelé, Exato. né? Ou nas arquibancadas do Portão 24, lembre-se que em 63 isso não era possível. Não do jeito que a gente conhece a Vila Belmiro nos dias atuais. E para arrecadar mais, as obras foram aceleradas, né, nos dias anteriores ao jogo, com 3 turnos de trabalho, ou seja, obras dia e noite. Estrear as novas instalações neste clássico era fundamental para o Atier Jorge Cury e os seus amigos. Nos dias anteriores, né, na véspera do jogo, os jornais já indicavam que o recorde de arrecadação em partidas de futebol na Baixada Santista seria superado. O interesse aumentava a cada dia, tanto em Santos quanto em São Paulo. Lá na Vila, diga aí, Fernando. Você ia falar alguma coisa? Não, Vini. Não, desculpa. Na Vila, muitas filas nos primeiros dias, né, de vendas. As numeradas cobertas esgotaram-se rapidamente. Em São Paulo, a mesma coisa, né? Muitos corintianos também garantiram presença com apoio da diretoria, que organizou caravanas ao custo de 1.500 cruzeiros, já com ingresso incluso. O jornal A Tribuna publicou algumas vezes que há muito tempo não se observava tamanho interesse por uma partida disputada na cidade. Então, clima de caldeirão total. É isso, Vini. E os valores dos ingressos eram 500 cruzeiros para as arquibancadas, com os sócios menores de idade e militares pagando apenas 200 cruzeiros. Numeradas cobertas custavam 3.000 cruzeiros, o que prova que o povo santista sempre foi meio magnata, né, Vini? Sempre. Afinal de Sempre. contas, foram as que se esgotaram primeiro. Além da Vila, o torcedor praiano podia comprar a sua entrada no Café e Bar Santos, situado na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Os portões foram abertos às 11 horas da manhã, até para facilitar o acesso da torcida. Todos sabiam que era uma partida com algum potencial de risco por superlotação. Na programação, a partida preliminar, válida pelo Campeonato Paulista de Aspirantes, começou às 1h30, às 13h30, com o jogo principal entre Santos e Corinthians de profissionais, disputado o seu início às 15h30, 3h30 da tarde. A arrecadação, como já era esperado, foi recorde, né? Mais de 19 milhões de cruzeiros, e para a gente ser mais exato, 19.397.600 cruzeiros. E poderia ser maior, Vini. Os cambistas que já existiam naquela época, ou seja, você que conhece o mundo hoje, saiba que ele já é assim há muito tempo. Não, se bobear, Fernando, o cambista daquela época ainda está inativa. Ah, não tem a mínima dúvida, é só velhinho, passar. ou então filho dele, sobrinho. E o mais legal é que é no mesmo lugar, porque os cambistas lucraram alto nesse jogo. Os ingressos de R$500 eram vendidos por 700 500 cruzeiros eram vendidos por 700 cruzeiros nas mãos desses elementos. E eles ficavam ali na rua Guararapes. Mostra, né, que nada mudou. Dia de jogo do Santos, se você passar ali na rua Guararapes, vai ter gente proferindo a seguinte frase: compre e venda ingresso. Ingresso. É isso. O público pagante nessa partida, como a gente falou no começo do episódio, foi de 32.986. Porém, os jornalistas indicaram que tivemos algumas invasões pelos portões ali da Rua de José de Alencar, que é ali atrás do placar antigo, do gol do placar antigo, né, onde hoje tem o portão 24. É isso. Os aspirantes, né, que o Fernando falou dos jogos dos aspirantes, o Corinthians aspirantes saiu vitorioso na preliminar por 2-0 e um dos gols foi marcado pelo jovem Roberto Rivelino, que teve o nome escrito Rivelinho em A Tribuna. Com quase 30 minutos de atraso, ou seja, o caldeirão fervendo ainda mais. Os times de Santos e Corinthians subiram ao gramado para a alegria dos quase 33 mil torcedores. O Santos subiu as escadas ali do vestiário com Gilmar, Ismael, Olavo, Geraldino e Lima, Zita e Gonçalo, Peixinho, Toninho, Pelé e Pepe. Já o Corinthians teve o seu time com Heitor, Augusto, Eduardo, Clóvis e Oreco, Amaro e Ferreirinha, Manuelzinho, Flávio,
Luizinho e Lima. A arbitragem ficou a cargo de Armando Marques, ele mesmo, auxiliado por Germinal Alba, e Belo Wilson, nome. Alba, e Wilson Antônio Medeiros. O jogo começou lento, né? O dia estava muito quente, né? Já começou ali 4 da tarde, solzão em Santos. Nenhuma das equipes conseguiu, né, fazer um bom ataque. E aí, com 7 minutos jogados, veio a confusão. Imagina a bandeira de escanteio ali entre a Geral Santista e o setor do Portão 26, que até pouco tempo se chamava setor Visa. Naquele ponto ali havia uma rampa de madeira deixada pelos trabalhadores para facilitar o trânsito entre as duas arquibancadas. Quando eu li isso, eu falei, cara, não tem como dar certo, né? Não tem como, impossível, pô. Uma rampa de madeira, velho, tá doido. Alguns torcedores ali subiram para ter mais visão do gramado e o excesso de peso fez com que essa rampa de madeira, obviamente, caísse. Isso, Vini, quando esses torcedores que estavam nessa rampa caíram, alguns torcedores que estavam ao redor até riram. Afinal de contas, eles caíram, subiu uma poeira, deixou eles um pouco sujos. Mas foi nesse momento que, segundo os jornais que a gente consultou, alguém teria gritado que as arquibancadas estavam caindo. A gente tem que lembrar que era uma nova edificação. E aí o pânico se instaurou, né? Era uma estrutura de alvenaria, mas era uma estrutura nova. Nesse momento, muitos torcedores, tomados pelo nervosismo, tentaram acessar o gramado. Subiram no alambrado, que não suportou o peso, né, das pessoas ali, e caiu para dentro do campo. A queda do alambrado causou ainda mais alvoroço. Muitos torcedores que estavam no segundo pavimento, onde hoje estão as cadeiras cobertas, atiraram-se em direção ao gramado, caindo em cima de outras pessoas. Eram exatamente 15h52 quando começou essa confusão. O corre-corre foi intenso e muita gente acabou sendo pisoteada nesse momento. Os policiais agiram rapidamente para tentar controlar a situação e evitar algo ainda pior. Os alto-falantes foram fundamentais para acalmar o público e estabelecer a calma. Além dos policiais, até os jogadores agiram para acudir os feridos e os jornais indicam que Gilmar e Lima foram os mais ativos nesse momento. Coringaço, né? Coringaço total. Sim, jogava de meia, lateral direito, zagueiro e ainda salvava vítimas. É isso. Um ser humano incrível. Esse é. Os feridos foram direcionados aos vestiários e à enfermaria do estádio, né? Foram 178 vítimas, dos quais 14 tiveram que ficar internados na Santa Casa de Misericórdia de Santos, aqui pertinho da vila. É uma... Se for, sei lá, como é que eles foram ali de ambulância, dá, sei lá, exatamente, 3 minutos. 3 necessitaram de cuidados médicos mais sérios, com um torcedor de nome Raimundo Alves, que ficou em coma, com uma grave lesão na coluna vertebral, e não há relato de que ele tenha falecido depois. Esperamos que não, né? Já deve ter falecido, né? Por outras causas, mas que não dessa confusão em Vila Belmiro. O jornal A Tribuna indicou que a produtora alemã... Aí ferrou, hein? Aí você quer. Blicken die Welt, visão de mundo, na tradução livre. Estava no estádio fazendo filmagens, mas nunca tivemos acesso aos vídeos feitos pela produtora de Frankfurt. Fernando, na nossa geração, né? A gente que é de 80, dos anos 80 ali, cara, vários já viu cenas, né, de estádio caindo com morte e tudo mais, mas uma que ficou muito marcada pra gente é a do Vasco e São Caetano, né? Porque sim, teve a queda do alambrado e teve não o teve Eurico... mortos. É isso, não teve mortos. Não, eu tô até lembrando de maneira não jocosa, nem descontraída, mas de maneira mais leve, porque o que ficou marcado pra mim foi que, tipo, caiu e as pessoas doendo pra caramba, machucado, e o Eurico, sai, vamos jogar, tá ligado? Aquela cena é surreal, velho. Surreal. Isso provavelmente deve ter acontecido na Vila Belmiro, em 20 de setembro de 64. Sim. O bom de não ter imagem é isso, né? Aí você pode deixar todo mundo isento. Foi um pouco mais sério, teve no Maracanã antes da final do Brasileiro de 92, né? Entre Botafogo e Flamengo. O cara caiu lá de cima, né? Mas Nossa. Aí foi mais grave, né? Porque eles caíram numa altura muito maior. Muito alto, cara. Teve na Bahia, teve um monte, né? Na verdade, sempre tem, né? Superlotação é um problema que tem no Brasil. Teve não só no Brasil, né? O Martim Palermo, que fraturou a perna, lembra? Jogando pelo Vila Real. Os torcedores caíram em cima, cara, na muretinha, Nossa, bem lembrado. E com essa confusão, a partida ficou interrompida por 45 minutos,
Os funcionários do clube tentaram colocar o alambrado no local, que corrobora aí a tese do Fernando, e até conseguiram, mas sem qualquer possibilidade de garantia de segurança. Os dirigentes, não teve segurança, né? Os dirigentes santistas queriam o reinício do jogo, mas o Armando Marques, olha só, declarou o jogo finalizado. Com tanto atraso, a partida teria o seu final disputado mais tarde e o estádio não contava ainda com as instalações elétricas. Ao contrário do que acontece hoje, que até o CT tem luz, hein? E o Santos divulgou amplamente algo que foi inventado, sei lá, no 1900, 1800 e pouco, como uma grande conquista. Edison, é porque é Edson. Pô. Na verdade, o nome do Pelé é homenagem ao Thomas Edison. Mas o Santos fez um alarde, porque, nossa, tem refletor no CT. Caraca, velho, tem refletor no mundo há muitos anos. Não, seria uma notícia fantástica se ela fosse 1700, né, velho? Não, então 1964 seria uma boa notícia também. Mas em 2024, não. Enfim, o fim do jogo foi confirmado e a decisão da continuidade aconteceu somente no dia seguinte, na segunda-feira. Em sua edição de terça-feira, a primeira pós-jogo, porque não havia veiculação do jornal A Tribuna na segunda-feira, esse jornal de Santos serviu como uma espécie de assessoria de imprensa do Santos, viu, Vini? E publicou a sua versão sobre os motivos que causaram o acidente. E aí, assim, a gente tem um baita respeito pela Tribuna, a gente adora o jornal A Tribuna, né? Ajuda demais a gente nessas pesquisas, mas a cobertura do jornal A Tribuna, principalmente nesse ponto, nos surpreendeu demais. E a gente abre aspas para o jornal A Tribuna no pós-jogo. Abre aspas. Não resta dúvida que a direção do Santos está isenta de qualquer responsabilidade maior pelo lamentável acidente. As novas arquibancadas, partes das quais lado da rua Dom Pedro I, pela primeira vez colocadas à disposição do público, oferecem realmente todas as garantias de segurança, fecha aspas, trouxe o texto principal do jornal, que não satisfeito continuou, abre aspas novamente para o jornal Tribuna. Ocorreu sim imprevidência de uma parte da assistência que se instalou na rampa de madeira que dá acesso à ala da rua José de Alencar, que ali fora colocada provisoriamente, apenas como passagem, e não se destinava em absoluto à permanência de espectadores. Prosseguiu. Vini, nem a Jovem Pan teria coragem de fazer tal defesa, né? E assim, jogar a culpa na assistência, né? No público, né, cara? Nas vítimas, Nas vítimas, cara, que galera internada, em coma, o nosso amigo Raimundo lá com a coluna estrupiada, é culpa dele. Ele não deveria estar ali. Se ele estivesse em casa, se estivesse na praia, não teria acontecido nada com ele, Vini. Se você estivesse jogando bola na rua, sim. É isso. Se você tivesse dinheiro para comprar o ingresso, você não ia sofrer. Que culpa o Santos tem que você se machucou, né, velho? Que culpa o Santos tem de colocar mais gente do que o permitido? Enfim, na sede da Federação Paulista, isso no dia seguinte a essa partida, ficou definido que o jogo seria reiniciado 10 dias depois, 30 de setembro, com uma partida noturna disputada no Pacaembu. O Santos até tentou levar essa partida para a Vila Belmiro, desde que disputada no período da tarde, mas a ideia foi rapidamente deixada de lado. Ou seja, o Corinthians que queria o jogo no Pacaembu conseguiu, né? Essa é a grande verdade. E com a definição do reinício do jogo, às vezes que elas... só um detalhe que a gente esqueceu de falar. Num dos vários encontros que a gente teve com o Lima, para fazer a biografia do Lima, ele falou que nesse dia, né, o Coutinho ele não foi relacionado para esse jogo. O Santos tinha feito essa excursão para Minas e tal, e o Coutinho estava perdendo espaço no time, né, com a chegada do Toninho, e eles tinham uma baladinha aqui em Santos chamada Drops, né? Era Drops? Drops, né? Eu acho que era Drops, E aí, tipo, sei lá, o jogo ia começar com atraso 4 horas, ia acabar às 6, toma banho, fala com a imprensa, pega o carro, vai embora, e o Lima ali, os jogadores, né, o Lima e os jogadores iam chegar no Drops, tipo, 7 e pouco, 8 horas. E aí acabou o jogo, né? Lima tomou seu banho, foi pro Drops, né? Antecipou só aí dar o Drops. E aí quando foi, tipo, sei lá, não sei o horário, o Coutinho falou: o que tá fazendo aqui, Lima? Ele falou: não tá sabendo? Jogar, né? Tu não tá sabendo? Não, pô. O arquibancada cá, para com isso, pô. Tipo,
Como é que tu faz alguém acreditar que a arquibancada caiu e não rolou o jogo, né? Eu ia ser muito Coutinho. Eu ia ser muito Coutinho nessa hora, Sim, cara. não tem a mínima dúvida. O Coutinho com certeza não acreditava em qualquer coisa, né? Esse era tinhoso. Sim. E acho que o Coutinho só deve ter acreditado quando viu nos jornais no dia seguinte. E, não, minto. Com certeza o Coutinho não acreditou na versão. Verdade, ele não acredita até hoje. Assim. Pra ele teve jogo. Sim, 0x0. Teve gols? 0x0. Teve outra coisa. Eles falaram também que eles encontraram um torcedor que ia sempre aos jogos e que o cara tava no Drops também. E aí o Lima e o cara ficando tentando convencer o Coutinho. Sensacional. Incrível. E com essa definição do reinício, as escalações puderam ser alteradas, né? E todos concordaram. As equipes voltaram a se enfrentar e empataram em 1-1. Né? O Pelé marcou o nosso gol e o Flávio marcou para eles. Nesse jogo, mais de 28 mil torcedores pagantes e a renda de 24 milhões foi destinada como doação para a Santa Casa de Misericórdia de Santos e de São Paulo. A diretoria santista prosseguiu na versão de que a culpa tinha sido da imprudência dos torcedores e o inquérito policial foi iniciado, mas não apontou nenhum culpado. O principal interesse era de que as novas instalações da vila não ficassem com a pecha de inseguras. O Santos chegou até a publicar um comunicado oficial no jornal Tribuna, atestando a segurança das obras das instalações e que o fato tinha sido pontual, e foi, né? Não teve mais muito transtorno ali. Mas também não entrou mais 33 mil torcedores no jogo. É verdade. Não, mas assim, estruturalmente teve um dia desses aí, cara, agora, que aconteceu alguma coisa, né? Caiu alguma coisa, não sei se foi no ginásio, onde é que foi, hein? Foi agora, foi por agora. Enfim, esse jogo ficou marcado na nossa história, né, pela quebra do recorde, mas também pelo incidente, obviamente. São muitos os torcedores mais velhos que afirmam estar naquela tarde, né, algo semelhante ao que aconteceu no Juventus e Santos, no gol histórico do Pelé e na final Brasil e Uruguai. Eu já escutei muitas pessoas falando, eu tava quando caiu o alambrado, eu tava. Qual que é o nosso jogo de eu tava, hein? Estreia do Neymar? Final 2002, né? Final 2002, todo mundo que você fala da nossa geração tava. Não, eu não tava. Sim, talvez seja a primeira pessoa. Primeira pessoa que fala que não tava. Todo mundo tava lá. Todo mundo. Estreia do Neymar também todo mundo tava. Tinha 10 mil pessoas no Lembruna. Isso. Mas a gente tava. Os golaços dele, o gol Puskas também, tava todo mundo, né? A gente tava, pô. E tem história esse dia, hein? Tem história. Sim. Pô, verdade, o gol do Durval, né? Qual o gol do Durval? Não, tem história. Não, tem história no gol Puskas, porra, que a gente ficou trocando palavras carinhosas com o goleiro Felipe. É verdade, insultando. Depois encontramos o pai do Jean Xera também. Verdade. Grandes momentos, né? Arruaceiros. Ainda bem que passou isso aí. Atualmente eu vou com a minha filha pro jogo. Tá certo. Ela corrigiu o senhor. Ela conseguiu que ninguém conseguiu. Me melhorou muito. E, cara, essa história, essa passagem é muito marcante. Ficou um aprendizado, acho que para todo mundo, né? Uma diretoria que levava muito a sério essa parte patrimonial, né? Essa parte de imagem, enfim. E que foi um arranhão ali, né? Foi uma situação muito desagradável. Que sorte que não aconteceu nada de muito mais grave. Mas é um jogo que não conta para fins estatísticos, mas para fim de história, nossa, é uma história riquíssima, né? Infelizmente. Sim, na verdade, assim, toda vez que você vai pesquisar qual é o recorde de público na Vila Belmiro, essa partida ainda aparece, né, Vini? Porque foi o recorde de arrecadação, recorde de público, e a gente tem certeza que, pelo menos na configuração atual, a Vila Belmiro nunca mais vai conseguir colocar 32 mil pessoas. Essa Vila Belmiro não, né? E a nova Vila Belmiro que não vai sair. Não vai sair, né? Mas acho que se for sair, se bobear nem isso, né? Porque estão falando para 30 mil, se bobear nem a nova vila. Então, e esse é um jogo bem marcante. E bem marcante para quem morava em Santos, né, na década de 60, porque essa partida ela é muito comentada pelos mais velhos, pelos que tiveram a possibilidade de acompanhar de perto, porque não era comum esse tipo de situação, né? Algumas pessoas se machucaram, sim. E o alvoroço foi muito grande, primeiro pela partida, né? Foi um interesse, assim, os jornais enfatizaram muito isso, do interesse em comum por uma partida que não definia nada, né? Não definia o campeão, né? Sim. A gente estava falando aí, a partida era o final do primeiro turno, e o campeonato era de pontos corridos, mas ainda tinha um turno inteiro para acontecer. Mas criou-se um clima na cidade, principalmente de Santos, também em São Paulo, mas principalmente de Santos, que mesmo na era Pelé, era pouco visto aqui na cidade. Então, esse é um jogo bem marcante para a história do Santos, né?
para Vila Belmiro, obviamente, e também para quem vivenciou aquele momento mágico. Para a história do campeonato, né? Para a Sim. história daqueles jogadores, enfim, fica um pouco do folclore do futebol, né? É isso. Pena que aconteceu essa passagem, mas. E pena que não tem muitas filmagens, né, Vini? Porque essa produtora alemã, enfim, ela veio para fazer um documentário sobre o Pelé, então iam filmar a partida inteira, instalaram algumas câmeras, não muitas, mas algumas câmeras no estádio, então foram feitas algumas imagens interessantes até para entender toda a dinâmica desse acidente, mas essas imagens ou se perderam... Vamos ver se eles estão esperando para publicar em 2064. Pode ser, o centenário do... Centenário da queda. Exatamente, aí a gente vai ter muitas filmagens legais, mas não tem muita filmagem daquele acidente, e uma pena que se perdeu, porque pelo menos saber que for registrado a gente sabe por conta dessa nota do jornal. É isso. E a gente volta aí daqui 2 semanas para contar alguma história, acho que dessa vez um pouquinho mais alegre, né, Fernando? Com certeza, Vini. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.